Estamos de volta com Justiça Cidadã, o programa que leva o juiz até a comunidade. Justiça Cidadã é um programa realizado em parceria com o Jornal Diário de São Paulo e a Associação Paulista de Magistrados, a APAMages. Hoje nós estamos tratando do tema improbidade administrativa e combate à corrupção. E estava aqui justamente falando com o Dr. Cláudio, que é quem está sendo entrevistado hoje, nos esclarecendo, sobre essas questões de como evitar, então, a desonestidade e a corrupção. O senhor tinha falado da questão da licitação, que existe um processo que é quase como foi um concurso, como disse a doutora Carolina aqui, para tentar verificar qual é a melhor condição de contratação para a administração, né? E quem que fiscaliza isso? Quem verifica se esse processo realmente está sendo feito de uma forma que atenda a esses interesses ou se existe alguma coisa ali que é suspeito ou que talvez não esteja correta? Essa é uma excelente pergunta, Herta. No ordenamento jurídico do Brasil, né, de acordo com as leis vigentes aqui no Brasil, esse controle ele não cabe a uma única pessoa. E isso é o que permite que se evite, ou pelo menos a intenção é que se evite o conluio para que essa investigação não seja feita. Então, numa primeira fase, esse controle é feito internamente. Então, voltando àquele exemplo hipotético da prefeitura que vai fazer uma contratação. Quem primeiro vai fazer esse controle é o próprio administrador, por meio de um processo administrativo de licitação. Isso passa por uma comissão de licitação dentro da prefeitura e todos os servidores envolvidos têm a obrigação de fazer esse controle junto com o administrador. A prefeitura, no caso, ela é um ente do poder executivo. O poder legislativo também tem a obrigação de controlar por meio da aprovação das contas do prefeito. Todos os anos o prefeito tem que fazer a apresentação das contas, isso vai ser votado. E no caso do município, os vereadores têm que analisar aquelas contas e aprovar. Se os vereadores encontram algum erro naquelas contas, por exemplo, uma contratação indevida, uma contratação ilegal, eles podem reprovar as contas e também fazer o controle por meio das conhecidas CPIs, né, as Comissões Parlamentares de Inquérito. Existem tribunais de conta. O que são os tribunais de conta? Existe o Tribunal de Conta do Estado, que fiscaliza as contas do Estado e dos municípios, e a capital aqui em São Paulo, o município de São Paulo também tem o Tribunal de Conta do município. Esses tribunais de contas, eles também são responsáveis por fazer essa análise das contas dos prefeitos. Existem técnicos, pessoas preparadas para isso, pessoas que estudaram, são formadas para isso, que analisam todas as contas que são apresentadas pelo prefeito e emanam um parecer falando se aquelas contas são regulares ou não. Também nessa análise é possível verificar se houve alguma contratação indevida ou não. Essas contas que são analisadas no Tribunal de Contas, elas são submetidas a uma votação, passa pelo Ministério Público do Tribunal de Contas, que também faz uma manifestação, e vai à votação no Tribunal de Contas, que pode aprovar ou não essas contas. Se a conta não for aprovada, se for constatado que há algum erro, que foi cometido algum ato de improbidade, o próprio Tribunal de Contas pode aplicar sanções administrativas e também remete essas contas para o Ministério Público Estadual, aqui falando na esfera dos municípios e do Estado. E remete essas contas para o Ministério Público. E aí cabe ao Ministério Público tomar as providências na esfera jurídica, sejam elas providências na esfera criminal ou sejam elas na esfera civil. Na esfera criminal, pode apresentar a denúncia pela prática de algum crime contra a administração pública e na esfera civil, mais precisamente na Fazenda Pública, pode entrar com as ações civis públicas ou as ações de improbidade administrativa para punir o servidor, o particular ou a empresa que cometeram um ato de improbidade e também para fazer o ressarcimento desse dinheiro que foi desviado ou se é que houve desvio de dinheiro aos cofres públicos. Então, o controle ele é amplo. Com relação aos funcionários, aos servidores públicos, ainda existem os estatutos dos servidores públicos. Quando, por exemplo, um funcionário do governo do Estado de São Paulo, ele comete um ato de improbidade, existe um estatuto que regulamenta a conduta dos servidores. E lá estão previstas penas para o caso do servidor cometer algum ato de improbidade. Então, por exemplo, um servidor
né, dentro desse universo todo. Um servidor público estadual que cometeu um ato de desvio de verba. Ele pode ser punido de acordo com o Estatuto do Funcionário Público na esfera administrativa, e isso pode gerar até a perda do cargo. Ele pode ser punido criminalmente, né, cumprir pena por causa disso, e mais uma vez ser computada a perda do cargo. E ele pode ser punido na esfera civil, por meio do ato de improbidade, tendo que devolver o dinheiro que ele desviou, perdendo o cargo dele, perdendo os direitos políticos, ficando com os direitos políticos suspensos. E aí você pode me perguntar, mas como que ele vai perder o cargo 3 vezes? Né? Mas ele não perde o cargo 3 vezes, ele só tem um cargo. É que são três punições em processos diferentes, e isso é interessante porque se por acaso aquela punição administrativa for revertida e ele deixar de perder o cargo na esfera administrativa, existem ainda 2 punições impostas a ele com a decretação da perda do cargo. Isso impede que o servidor ímprobo volte à administração pública. E se alguém sabe de algum caso de improbidade administrativa, como essa pessoa faz? Ela tem que ir na delegacia de polícia, ela vai no Ministério Público? Essa questão é muito importante, muito interessante também, porque assim, a gente está vendo várias entidades, vários organismos dentro do Estado que têm a possibilidade de punir o cidadão. O que ele consegue fazer sozinho? O cidadão, ele tem, a legislação previu, primeiramente para ele, a possibilidade de ingressar com a ação popular, né? São casos restritos, é uma lei de 1975, que prevê que o cidadão, sempre que vislumbrar a existência de um ato administrativo que gere dano à administração pública, ele pode entrar com a ação popular para poder ver aquele ato administrativo anulado no Poder Judiciário. Mas isso é um caso um pouco mais restrito. Agora, por exemplo, um cidadão que tomou conhecimento de um servidor que praticou algum ato de improbidade e ele quer denunciar. Existem várias esferas onde ele pode fazer essa denúncia. Os municípios maiores, eles têm corregedorias. Ele pode comunicar esse ato de improbidade para a corregedoria e a corregedoria vai abrir um procedimento administrativo e vai investigar. Se for um município menor que não tem uma corregedoria e o servidor não se sentir à vontade para procurar diretamente a administração pública, no caso o prefeito, ele pode procurar o Ministério Público da cidade dele. É obrigação do Ministério Público, isso consta na lei do Ministério Público, fazer atendimento à população. Ele procura o fórum, verifica qual é o dia que o promotor de justiça ou a promotora de justiça fazem o atendimento, denuncia aquele ato de improbidade administrativa para o promotor, que vai iniciar também uma investigação. Ele também pode procurar a polícia. Se esse ato configurar também um crime, por exemplo, um servidor público que exigiu dinheiro de alguma pessoa para praticar algum ato, isso é um crime. A concussão, ele pode procurar a delegacia e registrar o boletim de ocorrência com relação a isso, e a polícia vai ser obrigada a fazer a investigação desse crime. Bom, agora nós vamos para as ruas, porque nós queremos saber quais são as suas dúvidas. Agora quem faz a pergunta é você. No Brasil, existem muitas leis. Por que existe tanta impunidade? Essa é uma excelente pergunta, é uma pergunta que nós mesmos nos fazemos. E eu acho que a melhor forma de eu conseguir responder a você é te dando um exemplo. Imagina que você tem na sua garagem, na sua casa, 5 carros. São ótimos carros, todos eles com a mecânica em dia, mas você não tem gasolina no tanque de nenhum deles. Você não vai conseguir utilizar os seus carros porque eles não vão ligar simplesmente porque não tem gasolina. Exatamente o que acontece com a nossa legislação. A gente tem a lei prevendo tudo isso, mas a gente não tem, na grande maioria das vezes, estrutura para fazer essa legislação funcionar. Então, por exemplo, a Polícia Civil vai lá e recebe uma denúncia de que determinado servidor está praticando um ato de improbidade administrativa, um crime. Falta estrutura, muitas vezes, para a Polícia Civil investigar e conseguir juntar provas suficientes para fazer esse servidor ser condenado. O mesmo acontece nos processos de improbidade administrativa. Nos fóruns de fazenda pública, o grande problema que existe nas ações de improbidade administrativa, ele acontece quando você precisa produzir provas. Muitas vezes você precisa produzir perícias,
sejam perícias ambientais, perícias de engenharia, perícias contábeis, e não tem dinheiro para poder pagar essas perícias. Olha, isso é muito importante, muito interessante. A gente vai continuar com esse tema na volta, porque agora a gente vai para um rápido intervalo, não saia daí, a gente volta já.